Entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Oferecimento MK Editora. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93. Hoje, nessa quarta-feira, dia 26 de maio. Hoje é 26 de maio, né? 26 de maio de 2010. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba um carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. No Debate 93, tudo é verdade. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. J.R. Vargas, conta aqui uma de nossas ouvintes. Eu sou nova convertida e sempre tive vontade de fazer tatuagem. Gosto do trabalho artístico e acho muito bonito. É pecado fazer tatuagem? Posso ir para o inferno por causa de uma tatuagem? A Bíblia é contra, a favor ou nada menciona sobre tatuagem? E se a minha tatuagem for um versículo, hein? O que você pensa sobre esse assunto? Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana em Honório Gugel, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Qual o seu destaque é o tema de hoje? Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 93. E o meu destaque, JR, diz o seguinte: sou nova convertida e sempre tive vontade de fazer tatuagem. Maravilha, por que esse destaque, Reverendo Júnior? Porque, JR, a declaração da ouvinte, ela não esclarece os motivos para não ter feito tatuagem antes da sua conversão. Então nós não sabemos se antes ela era menor de idade, necessitando assim da aprovação dos pais para fazer isso, se faltou coragem ou se as dúvidas relacionadas ao assunto só foram dirimidas agora. O fato é que hoje, pelo depoimento da ouvinte, o único empecilho seria a sua conversão. Ou seja, fazer uma tatuagem, certo? Colocaria ela numa situação que traria receio de não se enquadrar no modelo que ela e os outros têm do que é ser crente. Então o fato é que muitas vezes somos mais conhecidos pelo que não fazemos do que por aquilo que fazemos. E segundo Jesus, é pelo fruto que se conhece a árvore. Então nós precisamos diferenciar usos e costumes da que a Bíblia considera como pecado. E isso, JR, não significa dizer que sou contra ou a favor de tatuagens, mas que temos que tomar muito cuidado ao colocarmos palavras como convertido, tatuagem, inferno, Bíblia e opinião no mesmo discurso. Muito bem, pastor César Carvalho está conosco também, do Ministério Apacentar de Jacarepaguá. Pastor César, ouvinte nos conta: sou nova convertida e sempre tive vontade de fazer tatuagem. O que pensa o senhor sobre essa primeira frase do texto da nossa ouvinte, pastor César? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos queridos, como você diz, diletos ouvintes. Acerca desse assunto, acerca dessa abordagem dessa moça, eu entendo o seguinte: a gente tem que avaliar muito as nossas vontades, porque vontade é uma coisa que já se diz por aí, dá e passa. E algumas coisas são muito definitivas no âmbito da vontade, não é? Então, por exemplo, no caso, e eu também não quero me posicionar, ainda vamos chegar lá, sobre ser a favor ou contra, mas no caso em questão, a tatuagem é uma coisa muito definitiva para ficar simplesmente no âmbito da vontade. Eu tive uma vontade. Não é como, por exemplo, eu tive uma vontade de comer feijoada, eu tive uma vontade, não, eu tenho uma vontade de fazer algo muito definitivo. A ouvinte diz que sempre tive. Essa vontade. Sempre tive vontade. Mas tem que ter cuidado com essa questão da vontade. Quais são as motivações dessa vontade? Por que ela tem essa vontade? Quais são os objetivos dessa vontade? É muito mais do que discutir simplesmente a questão
questão de ser ou não pecado nesse momento, mas efetivamente, porque o que leva essa nossa ouvinte tão querida a ter essa vontade? E ela precisa entender exatamente isso. Muitas vezes estão formando na cabeça dela padrões que não são efetivamente bíblicos em relação a ser cristão. Modelos padronizados que nem sempre têm a ver com o evangelho genuíno, como já disse o pastor Júnior. Nós precisamos olhar para a Bíblia e ver quais são os padrões, não só de comportamento, mas os padrões de frutificação, o padrão daquilo que a gente vai fazer de verdade que glorifica o Senhor. Agora, a gente tem que avaliar, e ela tem que avaliar muito bem o seguinte: se eu tenho essa vontade, será que essa vontade amanhã, por exemplo, não vai passar? E aí, tendo feito a tatuagem, isso pode ser uma coisa meio sem retorno. Por mais que se possa tirar com laser, é uma coisa meio agressiva. Pastora Sandra Baratella, da Catedral Missionária Shalom, conosco hoje aqui também, a nossa menina da mesa de hoje. Bom dia, bem-vinda. Sobre essa frase inicial: sou nova convertida e sempre tive vontade de fazer tatuagem. O que pensa a irmã nesta hora? Bom dia, bem-vinda uma vez mais. Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, bom dia a todos os nossos queridos e amados ouvintes. Nós destacamos aqui uma frase que nós achamos muito forte. Posso ir para o inferno por causa de uma tatuagem? Antes de entrar exatamente nessa frase, sim, a ideia é exatamente a gente discutir anteriormente essa frase inicial: sou nova convertida e sempre tive vontade de fazer a tatuagem, como diz a nossa ouvinte. Dentro dessa frase inicial, o que pensa a irmã sobre esse assunto, pastora Sandra? O fato dela ser nova convertida, o fato dela afirmar que sempre teve vontade de fazer tatuagem. Sim, a minha resposta seria mais ou menos parecida com a resposta do pastor que me antecedeu. Se ela é nova convertida, ela deveria pegar autorização ou aconselhamento com seus pastores, deveria de verdade estudar dentro da palavra e ver o que de verdade ela gostaria de fazer, o porquê que ela gostaria de fazer, porque a palavra diz: quer comais, quer bebais, faças tudo para glória de Deus. Então ela não tem que fazer nada pela emoção, né? Porque como o pastor que me antecedeu falou aqui, a tatuagem ela é definitiva. E depois, se a pessoa se arrepender, né, não tem mais como voltar atrás, né? Então tem que ser uma coisa bem analisada, bem pensada, e de verdade seria bom que ela conversasse com os seus pastores para que pudessem orientá-la melhor. Antes de qualquer coisa. Muito bem. Está aqui conosco também o pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. O que pensa o irmão sobre esse destaque inicial, a primeira frase do e-mail que a nossa ouvinte nos encaminhou, pastor Sócrates? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores aqui, bom dia aos queridos ouvintes. É uma alegria estar de volta aqui com vocês nesse debate. Interessante que ela diz: sou nova convertida, e a questão é comportamental, é exatamente a partir de um parâmetro de mudança de vida que ela questiona. Talvez se ela não fosse convertida, ela não tivesse tanta dúvida, mas ela já diz: sou nova convertida. Isso demonstra uma mudança de comportamento. Os valores que ao longo do tempo ela sempre teve vontade, ele agora passa a ser questionado por ela mesma a partir de um valor novo, um valor do cristianismo, um valor de ter Jesus Cristo no coração. Claro que vamos continuar com esse assunto e talvez possamos até ajudá-la na definição da sua dúvida, mas interessante é que essa frase inicial denota uma dúvida. Ela questiona a partir de um comportamento, de um novo comportamento. Sou nova convertida e agora eu sempre tive, isso quer dizer, é um sonho que ela traz com ela há algum tempo e não o realizou, e agora se ela vai realizar, ela tem uma dúvida: será que eu, como convertida, como serva do Senhor Jesus Cristo, devo ou não ter esse tipo de tatuagem? Pesquisa 93.
bom dia, J.R. Vargas, bom dia a você, nosso ouvinte, nota 10 e aos nossos debatedores. E a pesquisa 93 FM de hoje pergunta: você é contra ou a favor do cristão fazer tatuagem? Dos nossos ouvintes que ligaram para o 24610093, 70% deles responderam que são contrários. Participação dos nossos ouvintes pela internet, 85% dos nossos ouvintes pela internet sendo também contrários. A pergunta é essa: você é contra ou a favor que o cristão faça tatuagem? Contra 85%, quase 86% até agora, e a favor 14% aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigado ao carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles, que continua sendo feita pelo telefone 24610093. Anote aí, 24610093. Você acessa também o nosso site agora, www.radio93.com.br. Você clica no ícone Pesquisa 93 e participa com a gente agora aqui na 93 FM. No programa de hoje, 2 presentes para você: Geração de Adoradores volume 3 e também Canções Eternas Canções volume 2 do Alex Gonzaga. Aliás, você acessando o nosso site, você já entra lá em rede, clica lá em rede, vai seguindo passo a passo e você também vai ser parte dessa grande rede do povo de Deus que congrega milhares e milhares de ouvintes amados em todo o mundo que acessam a nossa rede e fazem parte aqui da 93 FM, que é uma bênção, uma alegria gigantesca para o coração de todos nós. Ao entrar, você procura lá o perfil dos comunicadores da 93 FM, entre eles o seu irmão J.R. Vargas. Vai ser bom demais ter você aqui também na minha página. Assim a gente conversa um pouco, você dá a sua opinião, troca uma ideia, é bênção pura. Marcela, amanhã é quinta-feira. E quinta-feira é dia de debate 93 nas ruas, você não pode perder. Nós estaremos lá na Praça da Mantiqueira, lá em Xerém, no centro de Xerém, não tem como você errar. Nós teremos muitos presentes, como diz J.R. Vargas, porque a gente não dá brinde, a gente dá presente. Se eu fosse você, eu não perdi. Você vai ter oportunidade de falar por telefone ao vivo com o J.R., dando a sua opinião no tema de amanhã. Vai pra lá que vai ser maior festa. E depois do debate 93 nas ruas, nós teremos o Pediu Tocou coladinho com o debate. Coladinho com o debate, direto lá das ruas de Xerém. Muito obrigado, Marcela Bastos. Gente amiga, gente querida, você participa, você tá junto com a gente. Que bênção estarmos juntos, hein? Graças a Deus por esse grande privilégio de estarmos juntos aqui na 93 FM. Você está ouvindo Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. Debate 93. Pastor Sérgio, o senhor destacou parte da segunda frase que a nossa ouvinte nos encaminhou. Gosto do trabalho artístico e acho muito bonito, mas o seu destaque foi: é pecado fazer tatuagem? Talvez essa seja a pergunta do debate de hoje, pastor César. Por que o seu destaque? O que pensa o senhor sobre esse assunto? É porque a gente muitas vezes fica nesse dilema. É pecado? Não é pecado? E muitas vezes a gente quer inventar pecados do nosso tempo. E eu preciso ser categórico, pelo menos no que diz respeito ao meu pensamento. Não é pecado fazer tatuagem, porque eu não encontro nenhuma regra clara, específica na Bíblia acerca disso. Agora, nem sempre eu devo fazer só porque não é pecado. Porque porque o escritor de Hebreus, ele escreve assim: deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto me rodeia, eu devo correr a carreira que está proposta. Nem tudo que é pecado, e nem somente o pecado, é embaraço para a carreira cristã. Então eu tenho que fazer algumas avaliações da minha vida para exatamente saber se algumas questões são ou não são pecado. Porque algum tempo atrás, J.R., ter televisão e assistir televisão era pecado. Ouvir rádio era pecado. As mulheres cortarem cabelo era pecado. Raspar as pernas era pecado. Geralmente a lista de pecado das mulheres era muito maior do que a dos homens. E jogar bola era pecado. E outras tantas coisas eram pecado dentro da nossa estrutura social e eclesiástica. Só que o que é pecado, a Bíblia deixa claro que é pecado. E eu não posso acrescentar uma nova lista de pecados que vão passar com o tempo. Antes, ver televisão era pecado. Hoje, os pregadores querem todos estar na televisão. Então, a questão não é assistir televisão ser pecado, mas sim como usar aquela ferramenta. Eu tenho visto que muitas vezes, para tentar facilitar a vida das pessoas, a gente tem tentado colocar o pecado nas coisas. Quando Jesus diz o seguinte:
O grande problema não está nas coisas que eu como, mas as coisas que saem de mim. São os problemas que vêm do meu interior. São as minhas problemáticas internas, que quando são exteriorizadas, elas tendem a dificultar sobremodo a minha jornada. Então não é simplesmente o pecado, dizer assim, é pecado. Eu não posso dizer categoricamente, eu posso afirmar categoricamente, pelo menos a meu juízo, a leitura que eu faço, a interpretação que faço dos textos, não é pecado ter tatuagem. Pastor Sócrates, o senhor está de acordo com o pastor César? Concordo, JR, plenamente com César, até pelo seguinte fato. O apóstolo Paulo diz, né, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Significa que eu posso todas as coisas. Há inúmeras coisas que nós podemos fazer e que não são pecados, nós não fazemos. Por exemplo, eu posso comer carne de porco, não é pecado, mas pode me fazer mal fisicamente, pode me trazer problemas, e eu não faço, não pelo fato de não ser pecado, faço porque pelas consequências danosas que pode ter no meu corpo. Então, eu concordo com o César, meu ponto de vista pessoal também é de que não é pecado. Eu acho que o fato que tem que ser avaliado aí, primeiro, se a gente pensar, se todos os jovens, todas as pessoas que forem fazer tatuagem, apesar de todo o avanço da tecnologia em retirar hoje uma tatuagem, até mesmo os produtos utilizados para tatuar hoje, que permite uma retirada quase que total, se a gente vê a gênese de por que um homem era tatuado, uma pessoa era tatuada, talvez as pessoas não queiram ser tatuadas a partir de conhecer a história, o fato de que eram os degradados, os condenados, que eram marcados com uma tatuagem para que pudesse ser achado a qualquer lugar e ser preso. Então talvez, se as pessoas analisarem a partir desse prisma, vão pensar 2 ou 3 vezes. Mas eu acho que até artisticamente é uma coisa bonita. Tem alguns desenhos que a gente vê nas pessoas tatuadas, coisas bonitas. Tem outras que são muito feias. Reverendo Júnior. Nem sempre, pastor. Nem sempre, porque, por exemplo, a gente tem na época das cruzadas, ou melhor, na época da invasão otomana, os cristãos tatuavam a cruz no peito para poder fugir da adoração a Alá. Então eles eram obrigados a adorar Alá, tatuavam a cruz no peito para poder secretamente demonstrar que não se curvariam diante de Alá. Eu acho que o caso da tatuagem, ele é um pouco mais amplo. Por exemplo, a gente precisa pensar em tatuagem não definitiva. Ela perguntou tatuagem, existe definitiva e não definitiva. A gente precisa pensar, por exemplo, em aqueles que se convertem tatuados. E aquele que se converte tendo todo o corpo tatuado. Como é que ficaria? Ser pecado, não ser pecado, tirar, não tirar, embaraço, desembaraço? Como é que uma comunidade cristã vai tratar ou vai inserir socialmente uma pessoa dessa no seu convívio? Eu acho que aí podia ser por parte, como o Jack nos ensinou, no sentido do seguinte: primeiro, a pessoa que não tem e que gostaria de ter. Daí depois a gente trata sobre o outro lado, aí para entender um pouquinho o processo inteiro. Quer dizer, primeiro a pessoa tem uma vontade disso, admira o trabalho artístico, é o que ela nos diz aqui, acha bonito, mas tem uma dúvida: é pecado, pelo que eu estou entendendo aqui dos 2 oradores que observaram sobre esse assunto, do ponto de vista ser pecado ou não ser? Pelo que eu entendi, na opinião de vocês dois, não é. Não é. Reverendo Júnior e pastora Sandra, é pecado ou não é? Depende, JR. Depende do quê? Depende do que se tatua, certo? Depende da sociedade na qual a pessoa está inserida, porque, por exemplo, se ela faz uma tatuagem numa comunidade onde isso é normal, certo? Não caracterizaria um pecado. Agora, se ela faz uma tatuagem numa comunidade onde os irmãos ficariam escandalizados, na Bíblia isso se trata... Aí o pecado seria situacional? Sim, nesse caso sim. Mas pecado pode ser situacional? Não. Quando é situacional, sim. Quando a Bíblia não chama o pecado de pecado, o que é pecado vai variar de acordo com a cultura. Comer carne é aquele exemplo bíblico do apóstolo Paulo? Só para ilustrar isso, é essa a ideia, pastor? Comer carne não é pecado para mim brasileiro, carne de porco, mas para um judeu seria pecado. Cristão não. Casamento monogâmico de um cristão no Brasil, ou poligâmico de um cristão no Brasil, seria pecado e contra a lei. No Oriente Médio, alguém que se converte que tem 2, 3 esposas, que a sociedade ampara, que é legal isso, se ele tem como sustentar as 3 esposas, isso para ele não é
Pecado. Tanto é que Paulo não proíbe a poligamia. Ele diz o seguinte: se alguém almeja o episcopado, que seja marido de uma só mulher. Mas ele não diz que todos os cristãos convertidos gentios tinham que largar suas segundas e terceiras esposas para poder fazer parte da igreja. Mas isso é o contexto cultural da época de Paulo. Então lá isso seria permitido. Para nós brasileiros hoje, isso não é permitido. E qualquer cristão que resolver casar com duas esposas ou ter duas esposas, para nós isso é pecado. Eu não sei onde é que por que nós estamos falando de poligamia ainda. Migrou o assunto aí, o assunto é importante, é interessante e é inquietante. Mas nesse ponto específico aqui, que nos envolve aqui, que nos trata aqui a respeito desse ponto aqui, que é uma questão que envolve a tatuagem, pelo que eu entendi, reverendo Júlio, veja se é isso. No caso do apóstolo Paulo, ele disse: olha, se comer carne vai escandalizar o seu irmão, não coma carne para não escandalizar o seu irmão. Dizem aí os mais afeiçoados ao texto original que o escandalizar aí não é aquele escândalo do susto. Levei um susto. O escandalizar aí gera a perda da fé. É uma coisa mais extrema, não é? Escandalizei com fulano, levei um susto com fulano. Não, é perder a fé. Ou seja, se alguém vai deixar a fé por causa do indivíduo que come carne, então não coma carne. Estou entendendo que a sua reflexão é: se alguém vai perder a fé porque o indivíduo está usando uma tatuagem, que não use. Nesse ponto de vista, aí gerar esse escândalo seria o pecado. E os motivos também para se tatuar, sim, que podem ser motivos pecaminosos. Pastora, que pensa em que lado está a irmã? Olha só, eu fico muito preocupada com as pessoas que estão ouvindo, e eu estou aqui analisando, né, as respostas de cada um, porque existe aquela questão de quem já chegou na igreja tatuado. Pois é, pastor, nós vamos nesse ponto, né? Já, nós vamos primeiro assim, o cara que não tem nada, tatuagem alguma, e ele vai e está querendo colocar umazinha. Foi o que você falou inicialmente. Se ele sempre pensou em fazer, eu inclusive conheço pessoas que sempre pensaram em fazer e não fez. Não fez por quê? Porque alguma coisa está impedindo. Ainda existe uma dúvida. Eu não tenho certeza se eu de verdade quero. Porque quando a pessoa quer, a pessoa vai e faz. Muitas vezes nem pede aconselhamento pastoral. Eu vou e faço. Já aconteceu comigo na minha igreja. E depois chegou e falou: olha, eu fiz. Eu ia fazer o quê? Eu não concordo. Mas já fez. Eu não ia expulsá-lo da igreja por isso, muito embora eu não concorde. Enfim, o que eu queria colocar aqui é a questão do seu corpo, né? Porque em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: olha, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aí eu pergunto, nós poderíamos fazer uma breve oração, ou cada um que está pensando agora em fazer uma tatuagem, né? E perguntar a Deus: mas aí vai espiritualizar tudo, pastora? Sim, nós somos seres espirituais. Olha, o que Deus pensa sobre isso? Se Jesus estivesse ali, né? Se Jesus estivesse ali como homem, ele tatuaria o corpo dele. O que as pessoas sentem ao tatuar o corpo? Porque é um sacrifício. Nós conhecemos pessoas que tatuaram o seu corpo e nós sabemos que são coisas muito doloridas. E o nosso corpo, de verdade, é templo do Espírito Santo. Então, uma coisa é você sentir dor sem que você queira. Outra coisa é você sentir dor porque você está ali querendo sentir dor. Aí vai dizer assim: mas eu estou fazendo isso para a glória de Deus. O que Deus pensaria e cirurgia sobre plástica isso? Simplesmente por uma questão assim, a mulher quer colocar mais volume nos seus seios, a mulher quer acertar a boca, o homem quer fazer... Os gordos, como é que chama aquele negócio? São glutões. Não, como é que chama aquele negócio? Me ajuda aqui, gente, produção aí, ó, hein? Lipoaspiração, lipoescultura, aquele negócio todo, que às vezes a pessoa se corresse, malhasse, comesse menos e tal. Estou falando de uma intervenção cirúrgica, que é artística,
e dolorida. Sim, mas eu penso da seguinte forma. É a mesma coisa, na sua opinião, ou não? Não, pastor? eu acho que não. Eu acho que é uma questão estética. A pessoa procura uma autoestima. Mas não é? A pessoa procura. Não, eu não concordo. Eu não acho que é uma questão estética. Eu não concordo. Eu acredito que de verdade as pessoas que estão buscando essa resposta, obviamente estão buscando, é porque não tem uma resposta, não tem uma certeza no seu coração. E minha resposta é: se você não tem uma certeza, não faça. Entendi. Se o corpo é o templo do Espírito Santo, é tanto tempo o Espírito Santo para ter uma tatuagem como fazer lipoaspiração. Também. O corpo é o mesmo. Mas se a pessoa considera que é pecado pelo fato de diferenciar o corpo, aí nós não vamos cortar o cabelo, nós não vamos cortar as unhas, vamos voltar. Olha, eu até quero dizer para vocês, se a pessoa que precisa fazer uma cirurgia plástica, digamos, a pessoa que precisa, às vezes nem é por causa da estética, existem pessoas que precisam fazer uma cirurgia plástica. Então nós não estamos falando aqui com relação à vaidade, nós estamos falando no restador, mas né? Tem gente que não precisa. Não precisa. É gente que às vezes não faz a ginástica e faz a lipoescultura, lipo que é mesmo? Lipoaspiração. Mas a questão é o seguinte, a irmã até pode não concordar, e eu concordo com a discordância dela, e o direito de discordar, mas tatuagem é meramente estética, quando não é absolutamente religiosa. Mas ela é um instrumento meramente estético, ela é apenas para o visual e não tem nada a ver com a questão de comportamento, do sentido de eu vou ferir o templo do Espírito Santo se eu fizer aqui uma tatuagem. Eu acho que fere mais quando você come desregradamente e se transforma num gordo cuja obesidade é maléfica e traz mal à saúde. Os glutões é pecado. A Bíblia diz que a glutonaria é pecado. Então aí eu acho que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente começa a prestigiar umas questões e desprestigiar outras e causar aquela confusão que havia no passado tão presente no nosso país. Na verdade, JR, é o que eu estou falando aqui. Eu estou participando desse debate aqui a primeira vez e assim, eu estou com muito cuidado, eu estou muito preocupada porque os ouvintes estão de verdade preocupados em ouvir aquilo que eles querem ouvir, ou aquilo que eles precisam ouvir, aquilo que eles necessitam ouvir, né? E como eu falei, tem pessoas que já foram para a igreja tatuados, né? Então, essa é a segunda parte, pastora. Uma vez mais, só para poder explicar. Só para poder explicar, irmão, é o seguinte: a ideia de primeiro tratar do assunto que está em tela aqui, ou seja, a pessoa que não tem tatuagem ainda. E aí nós já estamos discutindo o que significa a tatuagem, quais são as motivações que a pessoa tem a utilizar, o tipo de comparação que a irmã fez, por exemplo, com uma questão que envolve vaidade ou envolve dor, esses dois aspectos, se comparados a uma cirurgia plástica ou uma... Hein? Eu falei na dor. Se envolve a questão de uma lipo, ou seja lá o que for nos termos, não. Cada hora aparece um negócio novo aí, cada hora aparece um negócio doido, e as pessoas estão migrando para isso, até por uma questão de conceito de instantaneidade, de coisa imediatista, que é uma característica do nosso tempo. As coisas têm que estar prontas rápido, ou seja, eu quero respostas imediatas para as minhas dores e todos. Então a pessoa vai lá e faz exatamente isso, que resolve de uma vez. Mas a motivação para a tatuagem, muitas vezes, é ser parte de um grupo. É uma questão religiosa, é uma questão artística, é uma questão de vaidade, acha interessante, acha isso bonito, identifica com alguma coisa, você tem algumas relações isso com artistas, com personalidades, enfim, que faz com que isso aconteça, mas o ponto aqui da pergunta que o ouvinte fez é pecado ou não é pecado? Só para a gente entender, na sequência disso, posso ir para o inferno por causa de uma tatuagem? A tatuagem é capaz de levar uma pessoa para o inferno? O senhor destacou essa frase, pastor Sócrates, por quê? JR, se eu disse inicialmente que eu não considero a tatuagem pecado, obviamente eu não considero que uma pessoa possa ir para o inferno por uma questão da tatuagem. Até porque quem vai para o inferno e para o céu são almas, não o corpo. O corpo volta ao pó, volta à terra. Então, o que leva alguém para o inferno é não ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é não confessar os seus pecados. O resto vai para a terra, é pó.
e eu creio nisso. Se a alma está salva, está salva. A Bíblia é contra, a favor ou nada menciona sobre tatuagem? A Bíblia tem algum texto que faz referência à tatuagem? Sim ou não? O que pensa você sobre esse assunto? Estamos juntos no Debate 93. Fale com o Debate 93. Telefone 24610093. E-mail debate@radio93.com.br. Você está ouvindo Debate 93. Parabéns 93 pelo seu aniversário. A festa é nossa. É de todos vocês. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Maravilha, minha gente. E aí, pastor Reverendo Júnior César, começa com o senhor. A Bíblia é contra, a favor ou nada menciona sobre tatuagem? O que pensa o senhor sobre esse assunto? Desconheço qualquer texto bíblico que fale sobre tatuagem. A questão mais aproximada de tatuagem seria a marca de Caim lá em Gênesis 4, versículo 15, aonde Caim recebe uma marca do próprio Deus para que as pessoas o identificassem e não o matassem. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se o senhor diz que o que mais se aproxima é a marca de Caim, que seria uma tatuagem, então quem o tatuou? O tatu foi Deus. Então, a questão... Se foi uma tatuagem, quem tatuou foi Deus. A questão toda é que a palavra tatuar significa marcar, imprimir, certo? Então eu estou analisando nesse sentido. O que a Bíblia diz que foi colocado uma marca em Caim. Mas o senhor não concorda que ali o texto fala sobre esse assunto? Não está só dizendo que o que mais se aproxima. O que mais se aproxima. Entendi. Reverendo pastor Eu César. também não conheço nenhum texto mesmo. Mas para amenizar a questão do tatuagem de Caim, eu vou para a tatuagem de Jesus no Apocalipse, que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escrito nas suas coxas. Que foi tatuado também? Está escrito? Usando a analogia, está escrito lá agora. Como é que foi certo. Muito bem. Pastora Sandra. Na verdade não existe nenhum texto bíblico que fale sobre isso. Na verdade, não. Pastor Sócrates. Eu gostei da linha do Reverendo Júnior. Acho que é um caso para a gente estudar, né? Qual foi a marca que foi colocada em Caim? Não vejo nenhum texto que seja... que possamos até caminhar nessa direção. A nossa ouvinte Edileuza de Queimados traz para nós Levíticos 19:28, que é um texto recorrente quando trata sobre esse assunto. Ela nos ajuda com isso. Eu quero agradecer a você, querido ouvinte Edileuza. Levíticos 19:28 diz assim a palavra de Deus: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Alguns irmãos usam este texto bíblico, este texto especificamente, para fazer uma referência à questão da tatuagem. Vocês discordam veementemente? Acredito que tem uma base ou não? A partir desse texto, muita gente discute sobre a questão de tatuagem. Entretanto, essa é uma questão que fala assim, pelos mortos, ou seja, pela questão cultural da sua época, pelo tempo e pela que representava as marcas que eram feitas a partir dos povos que circundavam o povo de Deus, não se deve fazer para não se assemelhar à cultura daqueles povos daquela época. E não tem nada a ver com tatuagem efetivamente. Exatamente. E inclusive hoje continua o grupo religiosos que se cortam, fazem marcas de corte no corpo, como uma forma de cultuar, uma forma de prestar culto a determinados elementos que consideram sendo Deus. O texto levítico caminha nessa direção, no sentido de que era coisa comum a alguns grupos pagãos, né, na nossa leitura, de fazer determinados cortes no corpo, realmente. Até havia casos até de amputação mesmo de parte do corpo como forma de sacrifício. Pastora, Reverendo Júnior, de acordo? Pelos mortos, né? O texto já diz, e a pergunta é pelos vivos, né? Então, a questão dos mortos ali está deixando bem clara que é pelos mortos. Pelos mortos você não pode fazer. Tudo bem, o verso 27, é o verso que antecede ao 28, obviamente diz assim: não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Só para a gente ilustrar que se vale o 28, vale o 27. A pessoa tem que juntar os dois textos aqui, porque eu só vi uma única pessoa até hoje, ele com a barba quadrada, e ele dizia para todas as pessoas na rua, na praça, né, desses evangelistas de praça, e eu gosto muito de conversar com essa turma, e ele contava assim: olha, a Bíblia diz que não pode cortar a barba
quadrado assim, entendeu? E ficava aquela coisa, enfim, cada um tem seu estilo, vira estilo, vira estilo. Não, tô quase. Tá arredondado. A gente não pode esquecer nunca, quando vai ler um texto da Escritura, que na Escritura, principalmente no Antigo Testamento, nós encontramos a história do povo de Israel. Então, se a Escritura narra a história do povo de Israel, ela está também impregnada de uma cultura que é própria do povo de Israel. Então, qualquer pessoa que analisa um texto bíblico, ela não pode desconsiderar o contexto, ela não pode deixar de perceber ali que muitas coisas se referem a Israel e não se referiam aos outros povos e que não se referem a nós. Muito bem, e as pessoas que estão na igreja hoje e que já chegaram à igreja ou à fé já tatuadas, alguns, como, por exemplo, tem um ouvinte aqui que nos conta, daqui a pouco eu acho que o e-mail dele, que são muitos e-mails aqui, mas ele diz que ele tem uma que ninguém viu ainda, entendeu? Às vezes é uma pequenininha que ele vai à igreja e as pessoas falam assim, olha, ninguém viu ainda, mas se as pessoas eventualmente observarem, pode ser que alguém o trate de maneira diferente, talvez seja a expectativa dele, o receio dele, por isso ninguém sabe ainda. Algumas pessoas têm um corpo inteiro, muita parte do corpo coberta com isso. Há algum tipo de resistência, vocês entendem, por exemplo, que a igreja terá? Algumas pessoas da igreja, com certeza, vão ser um pouco preconceituosas em relação a isso. Como é que lida com isso, minha gente? Eu, particularmente, na igreja, tenho várias pessoas com tatuagens porque se converteram já no contexto e já carregavam suas tatuagens. As nossas recomendações é sempre o seguinte: a gente tem cuidado de por que você fez, a gente ora com as pessoas, a gente faz com que se quebre todo tipo de vínculo ou que se aquilo representou algum tipo de pacto na questão efetivamente religiosa, mas infelizmente existem, como você disse, pessoas que têm preconceitos. Em todos os conjuntos sociais tem pessoas que têm preconceitos, mas eu acho que a igreja não pode criar mais objetos de preconceitos para as pessoas que estão chegando. Nós temos que ter a porta aberta. E muitas vezes a gente está tentando fazer uma coisa que é contrária até à questão normal, que é a gente quer limpar o peixe antes de pescá-lo. Você imaginou um pescador, pastor Sócrates, indo para o mar, primeiro ele vai mergulhar, limpar o peixe para depois jogar o anzol e pescar? Tem muita gente querendo fazer isso. A gente tem que trazer o peixe, deixar ele vir da maneira que está. E ao longo do processo você vai orientando. Existem imagens em algumas tatuagens que de fato são agressivas. Tem imagens de demônios, imagens, palavrões, essas coisas todas que a gente vai tentando encaminhar, porque tirar a tatuagem não é tão simples e não é tão barato. Então a gente vai tentando encaminhar para que a pessoa vá se ajustando e demonstrando graça ao coração dessas pessoas, para que elas se sintam bem recebidas no contexto da Igreja de Cristo. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A gente precisa, todos nós cristãos, precisamos ter consciência disso, e todos nós temos esse comportamento de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O reverendo Júnior fez a referência, numa das suas falas, a questão lá do apóstolo Paulo, da questão de comer carne e se escandalizar. Eu creio que qualquer crente em Jesus Cristo, ele tem que analisar esse fato, dizer o seguinte: o que eu vou fazer vai escandalizar alguém? Então, ainda que eu goste, ainda que eu possa achar que aquilo não tem absolutamente como pecado, eu devia avaliar. Aliás, tem um livro, que é Norman, esqueci o nome do autor agora, diz: Em seus passos que faria Jesus. O Oswald Smith, ou Em seus passos que faria Jesus. Acho que tudo que nós vamos fazer, nós devíamos fazer essa pergunta antes. Antes de fazer. Se fosse Jesus que estivesse no meu lugar, qual seria o que eu acabei de falar ainda pouco. Qual seria a sua postura? Então nós temos aí uma ideia bastante clara de que as pessoas que já estão, elas são extremamente bem-vindas, que não deve haver nenhum tipo de discriminação às pessoas. Nos casos em que a tatuagem foi feita por uma questão religiosa ou tem alguns motivos, tem algumas imagens, desenhos que tem alguma coisa a ver com religiosidade, nesses casos é uma ação específica, um a sós com Deus ali e os pastores e os líderes para poder trabalhar esse assunto. É isso, pastora? Sim, claro, certíssimo. Na verdade, era isso que eu iria falar. Os líderes precisam ser trabalhados para isso, para receber essas pessoas,
que vêm com essas tatuagens. Na minha igreja nós temos procurado trabalhar dessa forma, sem preconceito nenhum, dando muito amor, dando muito carinho e trabalhando esse tipo de pessoas. Na verdade, a igreja tem que estar preparada para isso, porque não pode haver preconceito, né? É isso que eu queria falar. Existem aqueles que chegam tatuados na igreja, se convertem tatuados e às vezes começam a cobrir a tatuagem por vergonha. Essas pessoas precisam ser inseridas socialmente pela comunidade. Existem aqueles que resolvem simplesmente tirar a tatuagem por mais dificuldade que tem, às vezes tem recurso e fazem isso. Existem aqueles que, mesmo que seja uma tatuagem religiosa, eles assumem a postura de utilizar isso para mostrar a diferença de quem ele era e do que ele é hoje. Então usam essa tatuagem como forma de evangelização para evidenciar uma mudança de vida. Então é muito relativo, né? Eu acho que a igreja tem que acolher. Sim. Tem que acolher, até porque se o Senhor Jesus, que é dono de todas as coisas, ama a pessoa e chama ela tatuada, quem somos nós para não dizer isso? Na minha página aqui na Rede do Povo de Deus, o pastor Jorge Filho está dizendo o seguinte: olha, estranho é ouvinte ter vontade antes de ser convertida e nunca ter feito, e agora, como nova convertida, terá aumentado esta vontade. Será que o inimigo não quer botar algo que não é bom com mais força agora? Uma pergunta para nossa ouvinte pensar. Obrigado, pastor Jorge, pela sua opinião aqui na minha página, também aqui a outro ouvinte dizendo: olha, o debate de hoje, tatuagem é o seguinte, é contra os princípios de Deus. Se é vaidade, tudo é vaidade, não devemos marcar a nossa vida, o nosso corpo. Esse deve ser um desejo que ela tem desde antes da conversão. Tem a Bíblia, a Bíblia não relata que é pecado, mas se o coração a condenar, isso é pecado, diz a nossa ouvinte Lidiane. A Janaíne dizendo: o que vocês acham de homem usar brinco? Janaíne, esse é o assunto de hoje? Janaíne, segura aí, a gente traz esse assunto depois. Outro ouvinte, Tiana, dizendo: olha, tenho medo de ser algo proibido em relação à cruz vazia, seria pecado também usar? Diz aqui a nossa querida ouvinte. Muito obrigado pelo seu carinho, Tiana. Cris, trazendo aqui a sua opinião e perguntas que as pessoas fazem a ela sobre esse assunto. A questão é, minha gente, deve ou não deve é um ponto. Agora, convém ou não convém, já é um outro ponto pra gente identificar. Pode ou não pode é um ponto. Por isso que eu falei. Convém ou não convém? Poder pode, pelo que eu entendi. Agora, pelo que eu entendi de vocês quatro, pecado não é, então não estaria contrariando o princípio bíblico. Agora entra na questão de conveniência ou não, é isso? Já houve casos. Eu quero saber se é isso que vocês estão falando. Exatamente. Pelo menos eu sou assim, né? Estou falando isso. Agora, houve casos que, na verdade, pessoas foram impedidas de doar sangue porque eram tatuados. Não sei se essa regra está valendo. É a questão de entrar em forças militares também não poderia ser tatuado. Mas que hoje já pode. Algumas forças já podem. Então, existem momentos que a gente tem que ter cuidado de fazer alguma coisa no nosso corpo que vai nos atrapalhar a uma conquista amanhã. Uma organização multinacional em que eu trabalhei tinha nas normas do recursos humanos não admitir pessoas que tivessem tatuagem. Exatamente. Então, existem regras de convivência. JR, essa questão da conveniência é uma questão, de certa forma, pessoal, né? Eu acho que a pessoa que tem que analisar, porque a igreja ela vai lidar com esse assunto da seguinte forma: quanto mais acesso a comunidade cristã tiver aos meios de comunicação, mais questões como essas vão surgir. Isso é fato. E então a motivação para poder fazer uma tatuagem é que vai estabelecer o grau de conveniência ou não de se fazer. É a motivação. Será que está ligada à questão da rebeldia? Será que está ligada à questão de emancipação? Sensualidade. Será que está ligada à questão de você se sentir inserida socialmente num grupo? Aceita. Por exemplo, um missionário que vai evangelizar uma tribo urbana e todos têm tatuagem. O missionário provavelmente vai acabar se tatuando, porque se ele não fizer isso, ele não vai estar inserido dentro da comunidade que ele pretende fazer missões. Esse é um missionário que recebeu um chamado de Deus, recebeu um preparo, né? Recebeu um envio, né? Alguém o enviou para não achar que olha, eu senti aqui agora. Peraí. Essa é uma época. Rapaz, deu um arrepio aqui, eu tô sentindo aqui o negócio. Agora, vejam bem, irmãos, quando a gente está falando aqui sobre pode ou não pode, é uma questão. O ouvinte entende claramente aqui que os companheiros estão aqui à mesa, os 4 irmãos estão aqui à mesa, trazem aqui seus posicionamentos sobre esse assunto, apresentam aqui as referências bíblicas favoráveis ou contrárias, e pelo que eu entendi, eu não sei se foi isso mesmo, pelo que eu entendi,
ao longo dos anos, enquanto a maioria de nós evangélicos sempre se manifestou contrário à tatuagem, não foi por uma questão de ter um texto bíblico que apontasse isso, mas até por uma questão de contexto, onde se esperava, e ainda se espera muito disso, que o cristão, pelo menos o evangélico em sua maior parte, apresentasse algumas diferenças físicas, características assim físicas, notáveis e fáceis de ser observadas à distância, que pudesse mostrar, olha, aquele menino é o menino da igreja, olha como é que ele anda, como é que ele se olha, aquele menino não é, uma vez que durante muitos anos a tatuagem sempre foi associada à malandragem, sempre foi associada aos marginalizados. Como a cabeleira do Zezé, que é outra coisa. Hoje já não é mais, quer dizer, hoje a cultura no mundo mudou. A gente sabe disso, e isso hoje faz parte de muita gente de altíssimo nível, intelectuais de altíssimo nível, pessoas excepcionais em termos culturais e absolutamente inseridas e não marginalizadas. Mas quando a gente fala de igreja, a igreja não muda. Né? Bom, a igreja até muda, quem não muda é o evangelho, né? A palavra de Deus não muda, a igreja muda. A gente lida com isso de que forma? Existe uma maneira equilibrada de dizer, olha, é permitido, mas não convém que assim seja, talvez fosse bom evitar. O que pensam vocês sobre esse tema aí? Veja bem, eu sou pai antes de ser pastor. Eu jamais recomendaria, ou enquanto as minhas filhas estiverem debaixo da minha orientação, que elas, e não vou permitir que façam uma tatuagem. Apesar de eu achar que não seja pecado. Por quê? O reverendo Júnior citou o fato de que alguns cristãos nas épocas da cruzada se tatuavam para não com símbolos ictus e alguns com a cruz para que não se prostrassem ante Deus. Mas historicamente a tatuagem representava alguém fora da sociedade, alguém marginalizado, alguém condenado, alguém que não estava dentro do contexto. E o cristianismo, ao longo do tempo, sempre foi, apesar de ser considerado marginalizado na sociedade, em algumas sociedades, sempre trabalhou pela pureza de cada pessoa que aceita Jesus Cristo. E quem é santo, como é o nosso Senhor, e é a determinação de ser santo, porque o Senhor vosso Deus é santo, devemos procurar ser mais puros possível perante a sociedade, até para não escandalizar. Imagine nos anos 60, um pastor aparecesse no púlpito com uma tatuagem no braço, ainda que fosse um versículo bíblico. Jamais seria aceito no contexto da nossa sociedade dos anos 60. Claro que houve evolução, houve compreensão, e nós estamos compreendendo, né? Compreendendo. Eu era proibido pelo meu pai de ouvir as músicas dos Beatles, quer dizer, aqueles cabeludos, né? E hoje, acho que se ele fosse vivo, talvez ele não tivesse uma postura tão quanto o pastor César. Os Beatles hoje são fichinhas. Então, acho que essas questões, elas passam pela questão do seguinte, da nossa postura enquanto cristão. Acho que o reverendo Júnior foi muito feliz quando fez a citação da questão do apóstolo Paulo aos Romanos. Se é escândalo ou não. É por aí que nós temos que pautar a nossa conversa. Rapidamente, um exemplo pessoal. Fui procurado uma vez uma pessoa que já veio com um discurso pronto sobre tatuagem, né? Então ela perguntou, olha, pastor, eu queria fazer uma tatuagem na mão, uma tatuagem pequena na mão, quase que imperceptível, né? Então ela fez discurso que era para ela, que não era para os outros, e que ela não via mal nenhum, que ela procurou texto na Bíblia e não encontrou nada, e o que eu achava. Então a pergunta que eu fiz a ela foi a seguinte: se você tivesse que fazer a sua tatuagem e fosse obrigada a passar o resto da vida com luvas, você faria tatuagem? Ela disse, mas aí não. Mas a tatuagem não é para você? Então ela percebeu que a motivação dela, na realidade, não era uma motivação só dela. Ela queria mostrar para os outros a tatuagem. E assim ela desistiu de fazer a tatuagem. É uma questão, Jota, que você colocou, é exatamente o que eu penso, porque a questão do tempo, a sociedade era muito motivada pelas questões visíveis, né? Se você se vestia assim, se você se comportava assim, se o seu cabelo era desse jeito, é todo um momento. Hoje, a sociedade, ela quer ver muito mais as atitudes de caráter dos cristãos. Ela quer ver muito mais um cristão que de repente tem uma tatuagem, mas
não dá um cheque sem fundo, que não fala mal dos outros, que não trai a mulher, que não espanca filhos. E tem muita gente aí que não tem a tatuagem, mas faz tudo isso. Então, e se diz cristão, e vai muitas vezes para essa linha. Então, eu acho que hoje a sociedade está exigindo muito mais compromissos de dentro do espírito, que se manifestem na exterioridade, nas obras exteriores, do que simplesmente aquela questão do visual. Talvez, pastor César, só para interagir com o senhor, sempre houve essa expectativa. Essa expectativa. As questões interiores sempre estiveram no alto da nossa expectativa e de todos nós e daqueles que não eram cristãos e hoje são em relação aos cristãos. O que pauta a gente hoje aqui é definição daquilo que convém e daquilo que talvez não seja conveniente para um cristão, não seja proibido. Já foi dito aqui, olha, você... eu quero. Então converse com o seu líder espiritual, converse com o pastor. Se você é jovem, adolescente, seu pai, sua mãe, tá certo? Não pode dizer que, não, eu ouvi o pastor dizendo, ele não, vá conversar com seu pai e a sua mãe. E quem tem autoridade sobre a sua vida aí, inicialmente, é o seu pai e a sua mãe. Passou por essa fase, conversa com o seu líder espiritual. JR, meu pai é completamente contra. Então, meu filho, aguenta o tchan, segura o tchan e se precisar expulsa o tchan, porque senão não tem jeito. Você não pode passar por cima de uma autoridade de um pai e uma mãe, que um dia você vai ser pai e mãe. E vai ser muito, muito, muito difícil quando você quiser exigir dos seus filhos obediência e eles falam assim, mas peraí, vovô me contou uma história. Já era, aí você vai, mesmo e tal, mas comigo é diferente, tem que ter cuidado com isso para não passar por cima disso. Agora um ouvinte nossa, a Elisângela dizendo, eu discordo dos pastores sobre o texto de Levítico, a palavra de Deus é atual e temos que seguir tanto o Velho quanto o Novo Testamento. Quem pode ponderar com a nossa ouvinte Elisângela sobre esse assunto? Eu posso, Reverendo Júnior, pois não? Posso. Por exemplo, o Antigo Testamento também diz que o filho tinha que ser circuncidado ao 8º dia. O seu filho é circuncidado, minha irmã? O Antigo Testamento diz também que você deveria oferecer sacrifício por causa do seu pecado. Você tem feito isso regularmente? Eu acho que nós temos que separar, basicamente, na Bíblia o que é questão cultural e o que não é. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O filho desobediente deve morrer apedrejado. Então... Eu tenho a impressão que o ouvinte nos fala aqui, tenho essa impressão que talvez tenha passado para ela a ideia de que o texto de Levítico teria sido desacreditado aqui em detrimento de qualquer outra interpretação. Me parece, querido ouvinte Elisângela, que a ideia é o seguinte, é que esse texto de Levítico não trata sobre esse assunto. Foi essa a tese. A tese foi assim, esse texto não trata sobre esse assunto. Então é a opinião, claro, Elisângela, é a opinião dos nossos companheiros que estão aqui. Você pode ter a sua, fica à vontade, elas não têm estresse não. Mas a opinião dos 4 pastores que estão aqui à mesa é de que esse texto não trata sobre este assunto, trata sobre outro assunto. Um assunto riquíssimo, que vale a pena você observar. Mas este texto não trata sobre esse assunto. Aqui, ouvinte de São João dizendo, olha, eu sou árabe, na minha terra isso é normal, ou seja, como se fosse uma maquiagem, diz aqui a nossa ouvinte. Tenho várias tatuagens pelo corpo e todas foram feitas após a minha conversão, não me sinto incomodada com elas e tenho plena convicção de que Deus me ama, independentemente delas, porque não considero que tenha cometido um pecado, diz aqui uma de nossas ouvintes. Outro ouvinte dizendo, não concordo, porque isso é para chamar a atenção, não suporto tatuagem porque você fica marcado para o resto da vida, diz aqui outro ouvinte dizendo, tenho 2 e sinto uma vontade grande de arrancá-las de mim, sinto um nojo muito grande quando tenho que olhá-las, diz aqui outro ouvinte. Outra ouvinte dizendo, acho que tatuagens e vestimentas que deixam os cristãos como pessoas do mundo, isso é algo errado, pois somos nascidos de novo e o Senhor diz que não devemos amar as coisas desse mundo. Compartilha aqui uma de nossas ouvintes, muito obrigado pela participação de cada um dos nossos ouvintes sobre esse assunto. Outro ouvinte, depende do que se tatua, a tatuagem não muda caráter e muito menos intimidade com Deus. Outro ouvinte, por outro lado, diz, nosso corpo não é para ser marcado, nós já temos a marca do Cordeiro em nossas vidas. Sou evangélica, e diz aqui a nossa ouvinte, se a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo, então tudo que denigra esse templo é pecado, tudo que denigre esse templo é pecado. Compartilha aqui nosso ouvinte. Outro, frequenta a igreja aos domingos, tenho tatuagem, mas não é visível, nem todo mundo sabe que eu tenho. Acho que é normal, desde que não seja
para todas as pessoas, né? Diz aqui o nosso ouvinte: o servo do Senhor não precisa imitar o mundo e sim fazer a diferença nele. Nós temos a marca de Cristo, é o que compartilha um dos nossos queridos e amados ouvintes. Me parece que a opinião de consenso aqui da nossa mesa é que não existe um texto específico na Bíblia que trate sobre esse tema, e muito embora isso seja verdade, me parece aqui haver uma tendência sobre a conveniência ou inconveniência de se tatuar ou não. Especialmente porque alguma coisa que marca a sua carne e que para ser retirada dela, retirado de sua carne, demora muito, além de ser uma coisa cara e, pelo que eu já ouvi, dolorosa, que é uma coisa que dói muito. Então, pelo que eu entendi, que na maioria dos companheiros que estão à mesa, o ideal seria evitar esse tipo de postura. Debate 93. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes hoje se eles são contrários ou favoráveis ao cristão fazer tatuagem, e a gente encerra com 79% deles afirmando que são contrários. Ouvintes que começaram dizendo, 86% dos nossos ouvintes começaram dizendo que são contra, agora nós estamos encerrando com 68% dizendo que são favoráveis. Eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles aqui pela internet. A Janaína Ferreira de Oliveira Rocha, lá de Belfor Roxo, telefone 2661, final 71, ligou pra cá, participou da pesquisa 93 de hoje e ganhou o CD Canções Eternas Canções, volume 2 do Alex Gonzaga. Você que ligou ontem e deu sua nota no debate de ontem, o ouvinte sorteado foi o ouvinte da senha número 101, telefone 9421, final 38, e ganhou o CD hoje do 4x1. E não se esqueça de que amanhã é dia de debate 93 nas ruas. Nós estaremos às 11 horas da manhã ali na Praça da Mantiqueira, no centro de Xerém. Não perca. Obrigado, Marcela Bastos, um grande abraço a você, bom descanso. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes, várias pessoas parabenizando a 93 FM pelos seus 18 anos, o aniversário, o dia foi ontem, a festa começou ontem, nós vamos ter aqui um ano de festas para celebrar e agradecer ao nosso Deus por esse presente maravilhoso. Rosária, muito obrigado pela sua palavra carinhosa, ela está no Japão acompanhando a gente e fala aqui, olha, nós somos ouvintes assíduos há muitos anos aqui no Japão, amo o debate, amo toda a programação, pois nos edifica muito, parabéns, que Deus continue abençoando a vocês. Outra ouvinte dizendo, meus pais estão se separando. Eu sou adolescente, estou desesperada com o fato de que meus pais estão prestes à separação. Somos todos evangélicos e parece que esse processo não tem volta, já que meu pai mentiu para minha mãe. Só que eu os amo demais e farei qualquer coisa para não passar por isso. Do lado de quem eu devo ficar? Pergunta a nossa ouvinte. Do meu pai que mentiu, mas que quer mais uma chance, ou da minha mãe que foi enganada? Os filhos têm direito de exigir que os pais não se separem? Como encarar o fato de ser filha de pais separados? Pergunta a nossa ouvinte. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe, o nosso irmão Haroldo de Oliveira agradece a presença dos nossos colaboradores de hoje. Reverendo Júnior César, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, JR. Eu queria, JR, rapidamente aqui mandar um abraço para minha esposa Patrícia, a mulher que eu amo e que faz aniversário amanhã. E eu queria dizer hoje a todo mundo, né, o quanto eu a amo e que eu agradeço a Deus todos os dias por Deus ter colocado ela do meu lado. Bênção pura, meu irmãozão. Tá esse parabéns todo especial. Essa é bênção, é graça. Pastor Célio, obrigado, meu irmãozão. Obrigado. Eu queria mandar um beijo pro meu irmão Denis, que ontem fez 40 anos de idade, né? E tá todo feliz com essa nova idade, embora você sabe que a partir dos 40 as situações mudam bastante. E quero mandar um abraço pro meu querido presbítero Cláudio Duarte, que vamos estar juntos hoje. Bênção pura, muito obrigado, pastora Sandra. Deus abençoe sempre. Amém. Eu queria agradecer a Deus e a vocês por essa oportunidade e queria mandar um beijão bem forte para nossa igreja lá, a Catedral Missionária Shalom, que está na escuta. Deus abençoe vocês, eu os amo a todos. Um beijo na minha família maravilhosa. Obrigado, minha irmãzinha. Obrigado, reverendo pastor Sócrates. Obrigado, JR. Parabéns a El Shaddai, a 93, pela maioridade, né? 18 anos, alcançou a maioridade.
Abraço a todos, em especial ao pessoal da Igreja Batista do Fonseca, a igreja da qual eu sou membro. Sou visitante lá, mas um grande abraço aos irmãos e ao pastor Lécio, nosso pastor. Benção pura, vem! Tocou com a poderosa Rosane Félix aqui na 93 FM. Já, minha gente. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe, a Marcela, a Silvane, Monique e Fernando e a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã. Pastor Sócrates Oliveira vai orar conosco. Nós vamos pedir aqui a bênção, a graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de todos nós. Você orando em casa, nós todos orando aqui do nosso estúdio, e assim nós estamos juntos em oração como um povo de Deus que sabe a importância e o poder que há na oração. O pastor Sócrates para orar pelo assunto de tela e em tela aqui de hoje, o assunto do nosso debate 93, a nossa pauta encaminhada pelo nosso ouvinte. Aliás, eu quero agradecer ao ouvinte por ter encaminhado um assunto como esse. Todos os dias nós recebemos vários e-mails e todos os dias nós tratamos de assuntos encaminhados pelos ouvintes. Graças a Deus, por isso nós podemos afirmar que aqui no debate 93 tudo é verdade. Nós não estamos inventando nada. Graças a Deus por isso. Nós vamos orar por esse assunto. Eu peço a você, ouvinte de casa, que sempre ore pelos enfermos, pelos indultados, pelos encarcerados, por aqueles que estão vivendo nas áreas de risco, pelos policiais. Nós vamos orar pela questão da gripe suína no Brasil, do mundo, e ainda tantos desabrigados. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Deus de infinita misericórdia, nós te louvamos e agradecemos o teu nome pelo teu amor, pela tua graça, ao mesmo tempo que rogamos a tua misericórdia sobre nossas vidas. Te agradecemos por essa emissora como instrumento da proclamação da tua palavra. Te pedimos que tu possa esclarecer no coração de cada um dos ouvintes esse tema que discutimos hoje, e que a nossa fala seja apenas entendida como recomendações, mas que acima de tudo a direção na vida de cada um seja do Senhor. Abençoa, Senhor, os encarcerados, enfermos e todos aqueles que carecem da tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.